Este é o podcast Ciências em Historinhas do projeto Com Química das Crianças da UniOeste. Eu sou a Camila Rodrigues. E eu sou a Sofia Gabriele. E hoje nós vamos contar para vocês mais uma história do livro História das Invenções, escrita por Monteiro Lobato. Episódio 13, Ouvido e o Olho. E o ouvido, vovó? O ouvido também não é um dos órgãos que tenha preocupado muito ao homem. Mesmo assim, derrota o nariz longe. Várias invenções existem que lhe aumentam o poder, quase todas bem modernas. As cometas acústicas, que permitem aos surdos ouvir alguma coisa. Ao microfone, que aumenta o volume do som, permitindo que o ouvido ouça coisas que seriam inaudíveis. Que é isso? Inaudível é o contrário de audível. Audível é o que se pode ouvir. Inaudível é o que não se pode ouvir. Certos barulhinhos microscópicos tornaram-se hoje perfeitamente audíveis graças ao microfone. A aviação veio fazer o ouvido humano mais prestadio do que era. A necessidade de ouvir do mais longe possível a aproximação de um aeroplano inimigo. E o homem inventou aparelhos que lhe permitem captar o ruído dos motores a uma distância enorme. A água conduz muito bem o som, de modo que os homens do mar de há muito vinham aproveitando essa propriedade para transmitir sinais que pudessem ser ouvidos pelos marinheiros de outro navio. Qualquer pancada que se dê na parte submersa do casco se transmite a grande distância. Na medicina, também existem instrumentos que permitem ao ouvido ouvir os sons internos dos órgãos do corpo. O médico ausculta. Auscultar é escutar medicamente. O estetoscópio é um desses instrumentos, usados para ouvir o som do ar dos pulmões, verificando assim se esse órgão está funcionando normalmente ou não. E é quase que só. Coitado, forma uma boa parceria com o nariz, não há dúvida. E no dia seguinte... E hoje, o que é, vovó? Hoje é o olho, o mais maravilhoso órgão de que dispomos. O olho, o órgão da vista. E o que é a vista? Não precisa explicar. Quem quiser saber, basta que feche os olhos por alguns segundos. Isso ensinará melhor do que um livro inteiro o que é e o que vale a vista. Os meninos fecharam os olhos por alguns segundos. Que horror! Que horror a cegueira, vovó! E, no entanto, há animais completamente cegos que se arrumam muito bem na vida, disse Dona Benta, mas possuem os outros sentidos apuradíssimos, de modo que conseguem equilibrar a ausência de olhos. Vamos ver o livro de capa preta. Dona Benta correu os olhos pelo livro e falou. Van Lu começa dizendo que os homens vivem no fundo de um oceano de ar de tal profundidade que ninguém ainda conseguiu chegar à superfície. Durante certas horas do dia, esse oceano gasoso está iluminado pelos raios de sol. Está cheio de luz, a luz solar que nos permite ver. Por quê? Porque pertencemos a uma espécie animal dotada de olhos, isto é, de órgãos sensíveis à luz. O mecanismo dos olhos é um mistério, meus filhos, pura maravilha da natureza, pois apesar disso, um sábio alemão, especialista no conhecimento dos efeitos da luz, declarou que qualquer fabricante de aparelhos de ótica se envergonharia de suas oficinas se saísse um órgão tão imperfeito como o olho humano. Como se chama esse monstro, vovó? Helmholtz. E o interessante é que ele prova com muitos bons argumentos que o olho humano podia ser infinitamente mais bem arranjado. Os meninos ficaram bravíssimos com o sábio alemão. O peludo, continuou Dona Benta, aprendeu na prática que com os 2 olhos que tinha no rosto, ele se garantia dos perigos, vendo os perigos. Notou que se fechasse os olhos estava liquidado à mercê das feras atacantes. Também notou que logo que o sol desaparecia atrás dos morros, era o mesmo que ele fechar os olhos.
A noite corresponde aos olhos fechados. Por isso, para fugir aos perigos que ameaçam as criaturas de olhos fechados, logo que a noite sobrevinha, o peludo corria a esconder-se nas cavernas. Depois que aprendeu a acender o fogo, observou que o fogo dava uma luzinha bem boa, capaz de tornar as noites menos perigosas, e veio o hábito de iluminar com fogueiras as cavernas. Sentia-se assim mais garantido. As feras não se aproximavam, limitavam-se a rondar por perto, intrigadíssimas com aquele mistério do fogo que não compreendiam. Começou então o aperfeiçoamento da arte de combater o escuro. Os peludos foram experimentando ora um, ora outro material combustível, até acertar com o óleo, que tem a propriedade de embeber uma mecha, dando uma luz contínua, isto é, que dura enquanto há óleo. A banha dos animais foi a primeira substância empregada. Surgiu o warshot. Se embebermos uma corda de fibra em óleo, formaremos uma corda gordurosa, que se queima lentamente até o toquinho final. Os gregos usaram muito o warshot. Nos poemas de Homero, há warchots em penca. Veio depois um progresso. Em vez de embeber a corda no óleo, colocavam nela uma cordinha, mecha ou pavio, e obtinha-se luz melhor. Esse sistema de iluminação perdura até hoje, só tem variado o óleo. Usavam-se o de baleia, vieram depois os óleos vegetais, como o da mamona, e por fim o óleo mineral, ou petróleo, que é o mais barato. Por milhares de anos, o homem iluminou suas noites assim, apesar da incômoda fumaça desprendida por tais lâmpadas. Um progresso grande foi a vela, em que o pavio se reduz ao mínimo e fica dentro de um cilindro de matéria queimante. A cera passou a ser usada, e até hoje a vemos nas igrejas. Os círios. Apareceram depois as velas de espermacete, que é a massa que as baleias possuem na caixa craniana. Surgiu também a vela de sebo e, finalmente, as velas modernas de estearina, em que o espermacete e o sebo são substituídos por uma mistura de graxa. A luz das velas, porém, era muito fraquinha. Além disso, o homem continuou a procurar melhores meios de produzir luz. Lembrou-se de queimar o gás do carvão de pedra. Sabem como o gás entrou? Durante a Revolução Francesa. Os balões de ar quente tomaram um grande desenvolvimento na guerra para a observação dos acampamentos ou das marchas do inimigo. Um físico francês teve a boa ideia de enchê-los com gás em vez de ar quente. Usou o gás de carvão de pedra, que é também mais leve que o ar, mas o gasômetro que ele construiu tinha um rendimento maior que o necessário, e o tal físico lembrou-se de canalizar para sua casa o gás que sobrava, empregando-o na iluminação. O povo estranhou muito aquela arte do mal, mas como outros começassem a imitar o físico, o medo foi acabando. Por fim, todas as casas que se prezavam e as ruas das cidades importantes acabaram iluminadas a gás. Parece incrível, mas a resistência foi grande. As autoridades da cidade de Colônia, na Alemanha, condenaram a luz do gás como ofensiva à religião e ainda por cima antipatriótica. Por quê? Ofensiva à religião porque Deus havia criado o dia e a noite, e era uma ofensa querer modificar isso, e antipatriótica porque acostumava o povo com a luz durante a noite, desse modo impedindo-os de entusiasmar-se com a iluminação dos dias de festa nacional. Bem diz a senhora que a estupidez humana não tem limites. Pois é, houve grande resistência ao gás, o que não impediu que ele vencesse e se generalizasse. Todas as cidades de alguma importância passaram a iluminar-se pelo novo processo. No estado de São Paulo, tivemos uma cidade do interior que por muitos anos se iluminou com um gás extraído do xisto betuminoso, abundante nas margens do rio Paraíba. Que cidade foi essa?
Taubaté. E ainda usa? Não, depois que a eletricidade entrou em campo, a iluminação a gás morreu completamente. Hoje, Taubaté e todas as cidades do mundo só usam a luz elétrica. Muito mais econômica, mais limpa, mais tudo. Esse novo hábito de ter luz de noite, entretanto, veio afetar os órgãos da vista. Quando a natureza fez os olhos, não previu que o homem fosse a ponto de destruir as trevas noturnas em suas casas e cidades. Com a luz artificial, começou o abuso de ler à noite, de trabalhar de noite, e os olhos se ressentiram. A vista enfraquecia mais depressa. Toca corrigir aquilo. Como? Inventando meios de aumentar o poder da vista enfraquecida. E vieram os óculos. Isso mesmo. Atribui-se a invenção dos óculos a Roger Bacon, o antigo sábio inglês. A moda pegou. Toda a gente queria usar óculos, precisasse ou não, por achar bonito. Muitos os adotaram para se parecerem estudiosos. Estão vendo? Fiquei com a vista fraca de tanto ler. Mas hoje, o número de pessoas que usam óculos porque de fato precisam é enorme. Entre os que leem muito, o uso é quase geral, como também é geral entre os velhos. Os anos enfraquecem nossas vistas, como aliás todos os outros sentidos. Eu, por exemplo, que nunca abusei dos meus olhos, já não posso ler sem esses vidros. Pois eu enxergo uma pulga no pelo da grande ursa lá no céu. Emília vivia a proclamar o maravilhoso poder de visão dos seus olhinhos, deixando os meninos na dúvida. Seria verdade ou não? Impossível verificar. Narizinho e Pedrinho enxergavam na perfeição, como em regra todas as criaturas ainda no começo da vida. Já Emília enxergava 1000 vezes mais, segundo vivia dizendo ela. Mas a eletricidade, continuou Dona Benta, além de acabar com as trevas dentro de casa e nas ruas, veio aumentar muito o poder dos olhos humanos. Graças aos holofotes, que são luzes fortíssimas que o homem projeta na direção que quer, conseguimos defassar os espaços, sobretudo na guerra. Um avião inimigo pode ser visto a enorme distância, por mais escura que seja a noite. A grande proeza dos olhos, porém, foi em relação ao céu. A infinidade de estrelas que enchem um espaço à noite sempre impressionou vivamente a imaginação humana. Surgiram os astrônomos, isso é, os homens que se dedicam aos estudos dos astros. Na Babilônia, no Egito, na Grécia, a ciência do céu alcançou grande desenvolvimento, mas só usavam nesses estudos os olhos naturais. Há olhos artificiais, então? Os instrumentos que dão grande poder aos olhos, bem, podem chamar-se olhos artificiais. Roger Bacon parece ter sido o primeiro a ter a ideia, mas foi na Holanda que os óculos de alcance apareceram. Povo de marujos, talvez a necessidade de ver ao longe os conduzisse a essa invenção. A Holanda passou a fornecer óculos de alcance, ou lunetas, ao resto da Europa. Uma delas caiu na mão de um italiano de nome Galileu, que a estudou e a transformou no telescópio. Isso é, num poderosíssimo óculo capaz de aproximar tremendamente os astros que brilham no céu. Estudando o céu, Galileu viu que as ideias aceitas pelos sábios oficiais da época estavam erradas. Eles queriam que a Terra fosse o centro do universo e que o Sol lhe girasse em torno. Galileu provou ao contrário, e por um triz não foi queimado vivo. Teve de comparecer perante os tribunais religiosos que o obrigaram a desdizer-se. De nada adiantou essa estúpida violência. A verdade estava com um sábio italiano, e hoje ninguém se anima a dizer que a Terra é fixa. Galileu, portanto, inventou o meio de dar aos olhos o poder de estudar o céu e ver os astros invisíveis a olho nu. Hoje os telescópios estão aperfeiçoadíssimos. São máquinas gigantescas de altíssima potência. A Lua, no telescópio, fica pertinho, a alguns quilômetros apenas. Como é o telescópio? Não passa da combinação de um certo número de lentes ou cristais, com a propriedade de aumentar os objetos vistos através deles. Se esse instrumento aponta para o céu, é telescópio.
engenhoca de ver longíssimo. Se aponta para baixo, vira microscópio, instrumento de ver pertíssimo, todas as coisinhas invisíveis a olho nu. O telescópio só lida com as maiores coisas que existem, os astros. O microscópio lida com as menores, com os micróbios. Eu queria tanto ter um microscópio. Deixe. Quando o café subir, comprarei um. E na realidade é um instrumento maravilhoso. Graças a ele, o olho humano consegue devassar o que os sábios chamam o mundo do infinitamente pequeno. E da mesma forma que o telescópio se aperfeiçoa constantemente, o microscópio não faz outra coisa senão aumentar de poder, aumentando desse modo o poder do olho humano. Eu queria ter um telescópio. Deve ser lindo passar a noite a descobrir astros invisíveis aos olhos de todo mundo. Realmente, se tivéssemos aqui o famoso telescópio de Monte Wilson, nos Estados Unidos, o maior do mundo, com 100 polegadas de diâmetro, vocês haviam de regalar-se. Esse tremendo olho artificial alcança astros a distância de 300 milhões de anos-luz. Com ele, os astrônomos distinguem 100 milhões de Via-Lácteas, tão grandes como as que vemos a olho nu. 100 milhões, vovó? Que colosso! Então o universo é mesmo um absurdo de grande. Ai, minha filha, nem queira pensar nisso. É tão grande o universo que uma só dessas 100 milhões de Via-Lácteas mostra 80 milhões de vezes mais matéria do que a que compõe o Sol. O número de astros que o homem vê com o olho artificial é também 80 milhões de vezes maior que o número das nebulosas. E sabem qual é o número de nebulosas conhecidas? Dona Benta parou para tomar fôlego, depois disse: 500 trilhões. Nossa Senhora, isso dá até tontura, vovó. 500 trilhões? Tia Anastácia entrou nesse momento com a peneira de pipocas. Está em uma invenção que a senhora não falou. E é das boas, porque narizinho já está lambendo os beiços. Lábios, aliás. Beiço é de boi, Emília. Dona Benta falou ainda de inúmeras coisas inventadas pelos homens. Depois discorreu sobre o muito que ainda era necessário inventar. A ideia do mel humano entrou em cena. Todas as nossas doenças, disse ela, vêm de erro de alimentação. Já conversamos sobre isso. O homem é um animal que não sabe comer, daí as doenças. No dia em que inventarmos um alimento perfeito, como o mel é para as abelhas, nesse dia as farmácias começarão a fechar as portas. Espantoso o homem, meus filhos. Mede a distância entre os astros, pesa-os, descobre milhões de Via-Lácteas, torna visível o que é invisível, fala de um continente para o outro, voa com velocidades espantosas, faz prodígios sobre prodígios, mas não sabe comer. Come tudo quanto encontra, e ainda comete o crime de destruir com o fogo o que há de melhor nos alimentos. Leite fervido, por exemplo, não é mais leite, é cadáver de leite. E todos nós sofremos as tremendas consequências desses erros. Num mundo em que todos os animaizinhos, chamados inferiores, são mestres na arte de comer. As abelhas, por exemplo, não é maravilhoso como acertaram com a sua comida? Chega a ponto de fabricar as suas rainhas com uma simples modificação do alimento comum. Como? Se querem criar uma rainha nova, limitam-se a modificar a alimentação de uma larva qualquer. As abelhas sabem que o animal se faz pela boca. O homem também sabe disso, mas só o aplica aos animais que cria, aos cavalos, aos bois, às aves domésticas. Quando se trata de si próprio, o homem falha lamentavelmente. Por isso, Pedrinho, não esqueça de realizar aquilo que prometeu, inventar o mel humano. Essa sim vai ser uma das maiores das invenções. Fique descansada, vovó. Juro que hei de resolver esse problema. E eu? Que hei de inventar? Invente a máquina de costurar que não precise de linha nem de agulha, disse Dona Benta, lembrando-se da tragédia que ele é enfiar a agulha
e da luta para achar o carretel. Com a nova mania de Pedrinho de empinar papagaios, não havia carretel de linha que parasse na máquina de Dona Benta. Pois eu vou inventar coisa muito melhor que mel humano, que o rádio, que tudo. Todos ficaram atentos à espera da asneirinha. Vou inventar a máquina de fazer invenções. Bota-se a ideia dentro, vira-se a manivela e pronto, tem-se a invenção que quer-se. Quindim, que estava espiando pela janela, fez quá, 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 quá. Campos do Jordão, setembro de 1935. Aqui encerramos a história das invenções, escrita por Monteiro Lobato. Espero que tenham gostado. Convidamos vocês para ouvir nossas próximas historinhas. E não esqueçam de seguir nossas páginas e compartilhar com seus amiguinhos. Tchau, tchau!